uma leitura que talvez é a terceira vez que você vai ouvir hoje à noite. Lucas capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos ali. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu estou muito agradecido a Deus, irmãos, por estar nessa noite, nessa celebração de Natal aqui. É tão bom quando a gente tem um ambiente, irmãos, onde as pessoas estão preocupadas em servir a Deus e adorar o Senhor. Você sabe que quando você está começando, né, alguma coisa ou algum trabalho, tem sempre o dia das coisas pequenas. E às vezes as pessoas elas tendem a perceber o dia das coisas pequenas como alguma coisa que não tem valor, porque é pequeno, porque não faz diferença, porque talvez na sua visão ela não causa ainda o impacto que ela deveria. Mas todo início pequeno tem a tendência natural de crescer. E se nós colocarmos o nosso coração nisso, aquilo que hoje nós estamos fazendo, que talvez não faça diferença para alguém que ainda não colocou os olhos nisso, amanhã vai ser a porta de salvação de muita gente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A minha leitura está em Lucas capítulo 2, versículo do 1 ao 12, nós já lemos, mas nós vamos repetir a leitura, porque depois nós vamos do versículo 17 ao 20 também. Então vamos lá. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito quando Cirênio era governador da Síria. Iam todos alistar-se, a cada um a sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo do Senhor lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Versículo 17. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia dito. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Como nós conversávamos antes do culto, Lucas, diferente dos outros evangelistas e no seu trabalho minucioso de historiador, ele busca fazer um trabalho de investigação. No capítulo de número 1 de Lucas, ele começa a falar: olha, conforme foi dito tudo que você ouviu, Teófilo, eu fui também fazer uma investigação para saber que as coisas que você ouviu é de fato verdade, né? E ele fala assim para o tal do Teófilo, que ninguém sabe se é simplesmente uma maneira de tratar, filho de Deus, ou se realmente era uma pessoa. Ele fala assim para o Teófilo: olha, para que você tenha certeza das coisas que você foi informado, para que você tenha realmente, saiba no coração de verdade que aquilo que você ouviu falar acerca de Jesus é realmente aquilo que se passou. O capítulo de número 1, Lucas trata a respeito do advento de João Batista. Se você tem uma noção geral de bibliologia, você sabe que a história da Bíblia passou por 400 anos de silêncio, de Malaquias até os Evangelhos. E é considerado esse tempo do silêncio um tempo de bastante dúvida, né? Principalmente por parte dos judeus. O farisaísmo e os saduceus também, inclusive os essênios e também os zelotes, surgem como facção do judaísmo justamente nesse hiato da palavra profética de Deus. Não é a primeira vez que houve um hiato de profecia. O período de Salomão até o advento de Elias também foi um período de hiato de profecia. Apesar de menor, mas também foi um período que a palavra profética sumiu do meio do povo de Deus. E justamente nesse outro período de hiato, que foi mais comprido do que nessa época de Salomão, esses 400 anos,
Ninguém sabia ao certo, ou ninguém mais queria saber ao certo, ou ninguém mais levava em consideração aquilo que Deus dizia através da pessoa do profeta. Os profetas também haviam perdido credibilidade. Você lembra que Jeremias mesmo, durante o seu tempo, lutou com alguns profetas que diziam que o povo de Israel ia voltar logo do exílio, mas na verdade Deus dizia que eles iam durar 70 anos. Aliás, Jeremias lutou antes, dizendo que o povo ia para o exílio, e os outros profetas dizendo que isso não ia acontecer. O fato importante que nós podemos considerar é que havia essa penumbra sobre a percepção de se Deus realmente ainda estava falando com o seu povo. Bom, o Evangelho de Lucas vai dizer que no turno do Zacarias, ele entra para oferecer incenso ao Senhor e um anjo lhe aparece e diz que a sua esposa, já avançada de idade, ia ter um filho. E esse filho seria profeta do Senhor, porque ele ia aplanar os caminhos para o advento do Messias. Nessa mesma passagem, pouco tempo depois, quando Jesus é apresentado, ele também passa por uma profetisa que chamava Ana, que sai pelas ruas de Jerusalém, falando a respeito que o Messias havia nascido. Também é bem verdade que na mesma leitura que nós lemos no capítulo 2, os anjos aparecem no céu dizendo que o menino havia nascido. E você também vai lembrar de Simeão, que quando Jesus foi ser apresentado, ele falou assim: Senhor, despede agora o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação de Israel. E Simeão disse isso porque ele havia recebido uma profecia há algum tempo atrás de que seus olhos veriam o Messias. Então, apesar de que a leitura bíblica e os grandes eventos de proféticos estarem em silêncio, Deus estava falando no meio do seu povo. Deixa eu fazer um parênteses. Às vezes nós consideramos as grandes vozes e os grandes movimentos da época que nós estamos vivendo. Nós moramos numa cidade onde aconteceu um dos maiores adventos do Evangelho dos últimos 200 anos. O movimento da Rua Azusa começa justamente aqui em Los Angeles. E foi um advento extraordinário. A cidade parou literalmente por conta daquilo que acontecia. Os historiadores contam que até mesmo as pessoas não podiam entrar nem na rua durante os dias que o avivamento estava acontecendo. Diz que os policiais vieram para acabar com aquela baderna e eles também foram batizados no Espírito Santo. Você imagina? São adventos fantásticos que enchem o nosso olho e o nosso coração de expectativas por dias iguais. Mas apesar de que nós não estamos num grupo de mais de 11 pessoas e o advento dessas coisas extraordinárias pode até passar desapercebido ao nosso coração, os milagres que Deus está fazendo na vida de cada um de nós e os pequenos sinais na história de cada um de nós está nos dizendo que o Senhor Jesus Cristo ainda está trabalhando no nosso meio. Que pode existir ainda expectativa no nosso coração sobre aquilo que Deus está fazendo. Você faz essa leitura e fica pensando nessa história desse casal, José e Maria. É uma história um tanto fora da curva. Você já imaginou naqueles dias as piadas que faziam com José e com Maria? Porque Maria fica grávida, não está casada ainda, e disse que foi o Espírito Santo que fez, e José é avisado através de um sonho. E você sabe que o dia 1 da profecia é um dia maravilhoso. Eu lembro de ter acordado depois do meu primeiro culto de chamada missionária. Culto de Assembleia de Deus tem esse costume de fazer o culto do domingo de manhã, um culto de chamada missionária, de desafio missionário para os jovens. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para esse culto, eu voltei para casa extasiado. Eu não podia colocar os meus pés no chão direito por conta daquilo que eu tinha ouvido da parte de Deus, do que o Senhor tinha na minha vida. E é maravilhoso você saber que o Senhor tem alguma coisa fantástica na sua vida. É glorioso você sentir a presença de Deus, falar em mistérios com o Senhor, sentir uma voz profética que advém de alguma coisa que você nem imaginava que outra pessoa tinha condição de saber. Ela conta a sua história através de uma palavra profética e aquilo enche seu coração de alegria. O dia 1, depois da profecia, é um dia fantástico, mas o problema é que o dia 1 é decorrente dele o dia 2. Decorrente do dia 2 é o dia 3, e depois a primeira semana, e depois o primeiro mês, e depois o primeiro ano, e depois o segundo ano. E as coisas parecem que não acontecem
naquela mesmo deslumbre que você teve da primeira vez que você ouviu que Deus tinha uma chamada na sua vida. E eu fico pensando que o dia 1 de José, quando ele viu o anjo e colocou no seu coração de que ele precisava de aceitar aquele desafio, era um dia até tranquilo. O problema é quando chega o 6º mês e você olha para a barriga da Maria e você fala assim, da onde veio essa criança? É lógico que as pessoas não tinham essa volatilidade que nós temos hoje, de acreditar em Deus um dia e desacreditar em outro. A própria história de Israel fala a respeito de força e de vontade de continuar crendo, de ser prisioneiro de uma esperança. Mas a realidade é que José era tão homem quanto eu. E era tão cheio de expectativas ou frustrações como qualquer um de nós. E o fato que Maria também era. E apesar de reconhecer os sinais do mover de Deus na nossa vida, por diversas vezes nós consideramos que talvez isso seja coisa da nossa cabeça. O fato é que o capítulo 2 de Lucas começa a dizer que em dado momento dessa caminhada desse casal que esperava um filho, vem um decreto do César. Veja, o decreto sobre o recenseamento não veio da parte de Deus. O decreto do recenseamento não veio da parte de um profeta que foi visitar a casa deles. O decreto do recenseamento não veio através de um púlpito de uma igreja, não. Ele veio através de uma provisão do governo, que aliás era opressivo contra aquele povo. E o César Augusto, movido, sabe lá por quê, para aqueles que pensavam naquele tempo, mas para nós fica muito claro por quê. Movido por alguma vontade, ele fala que todo mundo tinha que deixar o lugar onde estava morando e ir até a cidade natal para registrar o seu nome, para que ele soubesse que você está vivo. Ora, isso no nosso país americano que nós vivemos, a terra do livre, como diz o nosso hino nacional, é até um assinte. Como assim o governo vai mandar a eu tomar a vacina de maneira obrigada? Como assim o governo vai me dizer agora o que é que eu tenho que fazer no lugar onde eu estou? Como assim o governo agora vai entrar e vai me obrigar a tomar uma atitude que eu não quero? Bom, eles não moravam nos Estados Unidos da América, eles moravam em Roma, então você tinha que fazer o que o governo queria naquela época. Não tinha opção. E o tal do José, que era da cidade de Davi, de Belém, inclusive da própria família, precisa de sair de casa agora com a esposa próximo dos dias do nascimento do filho, para fazer uma viagem de 150 quilômetros até a sua terra natal. Agora, irmão, quando a Ana estava grávida, principalmente do Noah, que a gente lembra mais, por conta que é o primeiro filho, as posições começam a ficar ruins, a barriga começa a ficar grande, dói as costas, e dói a perna, e arrasta a perna, e toda hora precisa ir no banheiro fazer xixi, tanta coisa que acontece. Você imagina fazer uma viagem de 150 quilômetros a pé, e talvez, no máximo, em cima de um jumento. Você imaginou o jumento, a hora que dava aquela pisada para um lado e para o outro, e aquela mulher com aquela barriga balançando para um lado e para o outro? Uma moça jovem, grávida do primeiro filho, que aliás foi pega completamente de surpresa pela escolha de Deus da vida dela. E talvez, esses dias, algum tempo atrás, eu ouvi um pregador falando a respeito disso, e achei interessante, talvez na cabeça de José passou, Jesus? Deus, o Senhor mandou aqui essa criança, mas puxar o burrinho aqui tem que ser eu que tenho que puxar, até Belém. E você sabe que apesar de Deus nos dar uma vida maravilhosa para viver, você sabe que apesar de Ele nos dar planos extraordinários para viver, você sabe que apesar de Ele nos mostrar um futuro brilhante para viver, cada percalço dessa história até chegar a esse futuro brilhante, sou eu e você que precisamos viver. A história maravilhosa do futuro, que é o advento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, não vem sem desafios diretos que aqueles pais precisaram de passar. Não vem sem desafios extraordinários que aquela família precisava de passar. E vem justamente aquele decreto, e agora José precisa voltar para a sua terra natal. E aquilo que se torna uma obrigação àqueles pais, aquilo que se torna um desafio àqueles pais, na verdade é o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, cumprindo a promessa do advento do seu filho, exatamente como ele havia profetizado. Você sabe,
Nós cremos no nosso livre-arbítrio sobre as escolhas daquilo que nós temos na nossa vida. Nós cremos que nós temos a opção de dizer para Deus se nós aceitamos ou não o desafio. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você aceitou o desafio, se Deus sabe que o seu coração é voluntário para fazer a vontade dEle, saiba que por causa da sua voluntariedade de ser voluntário a fazer a vontade dEle, há alguns caminhos que serão obrigatórios para que você alcance até lá. A peregrinação entre alguns lugares de Israel até Jerusalém, no tempo de que as pessoas iam oferecer o culto a Deus durante as festas de Israel, existia um vale que o Salmo de número 84 chama de Vale de Baca. E o Vale de Baca é conhecido pelo Vale da Sequidão. Lá não chove, lá não tem ribeiros de água. É um vale difícil, é um lugar difícil de passar. Mas o Salmo 84 vai dizer que aqueles que estavam em peregrinação até Jerusalém, um a um precisavam de fazer caminho pelo Vale de Baca. A vontade de ir a Jerusalém era a voluntariedade do coração deles, mas o caminho de Baca era uma obrigação. A vontade deles de servir a Deus vinha do ato deles de aceitar o convite de Deus a vir adorá-lo, mas o caminho de Baca era inevitável. Sabe, Deus está cumprindo promessas na nossa vida hoje. Deus está nos chamando a continuar vivendo as promessas que Ele fez na nossa vida hoje. Mas há caminhos e percalços que são obrigações para que nós cheguemos aonde Deus nos fez promessa. No caso de José e Maria, eles não poderiam ter aquela criança em outro lugar. Tinha que ser em Belém. A promessa havia sido feita para que o Messias nasceria em Belém. Então já não interessava mais que Maria havia aceitado o plano de Deus na vida dela. Ela canta: olha, agora todas as gerações de mulheres vão me ver e vão me chamar de bem-aventurada. Lembra que ela canta isso na casa de Isabel? Olha como o Senhor fez, Ele alegrou os pobres e despediu os ricos sem alegria nenhuma. E agora todas as gerações me chamaram bem-aventurada. Maravilha, Maria, que glorioso, porém... Existe um caminho até Belém que você vai precisar de andar 150 quilômetros, grávida de 9 meses em cima de um jumento. Você é bem-aventurada, Maria, porém existe um caminho que é complicado, que é difícil, que é custoso, que você vai precisar de passar por ele. Maria chega naquela cidade como se os problemas já não fossem suficientes. Agora não existe lugar na estalagem. Sabe, algumas pessoas falam assim que Jesus nasceu muito pobre, não tinha nem dinheiro para pagar o hotel. Não é isso. Não era, não é que José não tinha dinheiro para pagar a estalagem, é que não havia lugar na estalagem. Sabe, porque se fosse uma questão de dinheiro, alguém podia ter dó, a mulher está grávida, rapaz, você tem quarto sobrando aí, bota a mulher. Não, ele não tinha dinheiro para pagar, não tinha condições financeiras. E é por isso que a maioria das pessoas crê que Jesus justamente não nasceu em dezembro, porque Belém da Judéia era um lugar onde se fazia pousada para entrar no Egito. As pessoas pousavam em Belém para poder fazer entrada no Egito. E se eles estavam sem condições de ficar no lugar, é porque era um lugar de high season, era um lugar de alta temporada. E alta temporada justamente primavera, as pessoas começam a voltar para o Egito para ir buscar coisas mercantis para trazer de novo e vender para Israel. Então estava cheio e não tinha lugar naquela estalagem. Mas aí de novo a voz profética daquilo que Deus havia dito que precisava acontecer começa a passar. E eu achei isso incrível quando eu estudava a palavra de Deus. Lá em Miqueias, no capítulo 4, versículo 8, fala que Jesus viria de Belém e Efrata. Agora Belém e Efrata não é simplesmente Belém, Raul. Belém e Efrata é a parte rural de Belém. Quando Davi era rei sobre Israel, Davi doou muita coisa para que o nome de Deus fosse glorificado. Ele começou a fazer preparativos para a construção do templo. E Davi era um cara que pensava em tudo, era um sujeito que pensava em tudo. Davi era tão fantástico que ele já preparou até o turno dos sacerdotes quando o templo estivesse pronto. Quer dizer,
Nem aqueles sacerdotes, aquela hora que estava ali naquela época de Davi, ia estar quando fosse cumprido o tempo do templo estar construído, mas ele já tinha preparado. E uma das coisas que Davi fez também, da voluntariedade do coração dele, é que ele doou as terras dele em Belém, para serem as terras onde ia se fazer o cuidado das ovelhas, dos cordeiros que seriam preparados para o holocausto. E era justamente ali em Belém Efrata que ele tinha feito isso. Ali no Migdol de Belém Efrata, onde nas torres de vigia. Porque aquelas torres de vigia que eles fizeram, aliás, ali em Israel, é onde tem mais torres de vigia naquela região de Belém Efrata, porque os pastores que cuidavam daquelas ovelhas, eles tinham um cuidado extra. Porque você sabe que se o cordeiro ele se machucasse durante o tempo que estava até pastando, ele seria impróprio para o holocausto. Então era um lugar todo preparado. E quando Jesus vai para o campo, vai para a região do campo, Maria vai para a região do campo, na verdade a gente acha que aquilo era uma providência, uma questão simplesmente da humildade de Jesus. Não. É porque cordeiro não nasce em estalagem, cordeiro não nasce em hospital, cordeiro nasce justamente em curral. Cordeiro justamente nasce e se fica perto da manjedoura. Quando aqueles pastores recebem a visão dos anjos que aparecem, não era simplesmente pastores comuns, era justamente os pastores que cuidavam do rebanho especial, que eles sairiam ali o cordeiro que era entregue durante a Páscoa. Então toda essa profecia está sendo cumprida, e agora o Senhor Jesus Cristo vem justamente nascer no meio, onde os pastores que cuidavam do cordeiro pascal, iam receber a visita daquele que seria o cordeiro que tira o pecado do mundo. A história está decorrendo, as coisas estão acontecendo, enquanto Maria e José talvez olham um para o outro e falam assim: que sorte a nossa, não? Justamente nessa época nós precisamos de vir para cá. Justamente quando a gasolina está 4,15 no lugar mais barato, eu preciso de morar nessa cidade. Justamente quando o governo muda, e agora é um governo que parece que não tem mais aquele mesmo ardor pelas coisas que a gente considera de Deus, ou então o contrário, ou um governo que parece que agora não quer resolver o problema do imigrante, ou qualquer que seja a circunstância que nós consideramos contrária quanto à nossa situação atual. Maria e José podiam olhar para um para o outro e considerar as mesmas coisas, considerar a mesma má sorte, considerar o mesmo problema. Justamente quando as coisas estão completamente contrárias durante a visão física, é que Deus começa a mostrar a sua soberania e grandeza, cumprindo as suas promessas naquilo que pertence a Ele, o reino e a glória para todo sempre. E é justamente nesse aspecto é que o Messias nasce não numa estalagem, mas nasce numa estrebaria. E a estrebaria, tão imprópria para receber uma criança comum, recebe não só uma criança comum, mas o Filho de Deus, encarnado, para a minha e para a sua salvação. Durante aquela noite, os anjos aparecem louvando, eu te garanto que aquela noite deixou de ser completamente comum àqueles pastores, porque até então era. Quando eles ouvem que agora o Filho de Deus havia nascido e que havia paz na terra e boa vontade para com todos os homens, toda a história muda. E aí eles falam: olha, você vai achar o menino deitado em uma manjedoura envolto em panos. E por que esse detalhe? Qualquer criança que nasce você enrola em um pano para não sentir frio. Quando o sumo sacerdote vinha visitar Migdol de Belém Efrata, a torre de vigia de Belém Efrata, e ele escolhia o cordeiro que dali 1 ano seria oferecido em sacrifício, para que o cordeiro não se machucasse até o caminho de Jerusalém, eles envolviam o cordeiro num pano, para que ele pudesse ser feito o transporte. E antes de sair pelo transporte, eles colocavam o cordeiro dentro de uma manjedoura. Quando o Senhor Jesus Cristo nasce, é envolto em panos e colocado dentro de uma manjedoura, muito mais do que um detalhe de alguém que escreve uma carta, ou escreve alguma coisa, ou conta uma história,
Mais uma vez, Lucas está mostrando que no detalhe do cuidado comum, Deus estava fazendo alguma coisa extraordinária. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Naquilo que parece tão comum na nossa vida, Deus está escrevendo uma história extraordinária através de você. Naquilo que você considera mais um dia nessa terra, Deus está escrevendo alguma coisa extraordinária através de você. Naquilo que nós consideramos mais uma criança, Deus está considerando alguma coisa extraordinária nessa terra. Naquilo que você considera mais um trabalho, Deus está considerando alguma coisa mais extraordinária nessa terra. Naquilo que você considera mais um culto, Deus está considerando um detalhe extraordinário na história que Ele está escrevendo através da sua vida, no lugar aonde Ele te plantou para a glória do seu nome. Eles chegam e percebem exatamente como o menino estava e saem glorificando a Deus. Glória a Deus. Nós ouvimos os anjos falando e chegamos aqui e exatamente como o anjo disse está. Glória a Deus. E aí o detalhe vai dizer que Maria olhava aquelas coisas e guardava-as no coração, confirmando aquelas coisas no coração. Isso não quer dizer que Maria conhecia a profecia. Isso não quer dizer que Maria sabia tudo o que ia acontecer. Se você for para Gênesis, no capítulo por volta do 29, de não mais para frente, 32, você vai conhecer a história de José, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Nosso pastor costuma dizer, se você não chora na história de José, você não é gente. Que é uma das histórias mais fantásticas da Bíblia, né? E você percebe ali que quando José começa a ter os sonhos, eu gostaria que você se atendesse a esse detalhe. José não interpreta os seus sonhos. Quem interpreta são os seus irmãos. José chega, conta o sonho, aí os irmãos, então quer dizer que agora você... Não é ele que interpreta os seus sonhos, são os irmãos que interpretam. Mas quando ele chega e fala que até mesmo as estrelas, o sol e a lua se dobravam à estrela que estava no meio, o pai de José fala assim, então quer dizer que eu e a sua mãe vamos se dobrar diante de você? E aí José fala assim, é como se José dissesse, gente, eu só sonhei. Mas a palavra vai dizer que Jacó guardava essas coisas, conferindo-as no seu coração. Nos dias de hoje, em que Deus está te dando uma palavra a respeito do seu futuro e daquilo que vai acontecer com você, eu queria que você tomasse o mesmo detalhe a fazer como Maria estava fazendo, conferindo-as no coração. Sabe, Abacuque, quando ele está naquela expectativa, você sabe que o livro de Abacuque é curto, ainda que a figueira não floresça, que não haja mantimento na vide, todavia eu me alegrarei ao Senhor. Se você vai no começo do livro e fala assim, Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos a fase notável. O que Abacuque queria dizer é a mesma coisa que Jacó fez e Maria também estava fazendo. É saber que no meio do caminhada, no meio do problema, no meio do dia a dia, no meio da expectativa, no meio da esperança, no meio do grande dia, antes do grande dia chegar, vai passar dias que você vai precisar de lembrar aquilo que o Senhor prometeu no passado para continuar crendo naquilo que vai acontecer no futuro. O que Maria fez foi justamente guardar aquilo que o Senhor tinha dito a respeito do seu filho e continuar na expectativa durante a vida daquela criança que o Senhor havia de cumprir todas as promessas que Ele tinha feito a respeito do seu primogênito. Porque na expectativa de nenhum deles, inclusive de Maria, de José, dos seus irmãos, estava que o caminho do Messias passasse pela cruz do Calvário, por exemplo. Mas no meio dos dias ela precisa de se lembrar daquilo que Deus havia prometido sobre o seu filho. Se você vai na leitura um pouco à frente, você chega lá em Marcos por volta do capítulo 3, você vai perceber que Jesus certa vez estava na sua casa em Cafarnaum, a casa que ele havia alugado para ser a sede do seu ministério, que algum pastor falou que Jesus tinha casa na beira da praia. É porque era casa de pesca, irmão, região de pesca e tal, né? Porque ele tinha casa na beira da praia e morava bem. Ele tinha alugado uma casa ali. E a palavra de Deus vai dizer que tinha tanta gente na casa, Raul, que não tinha mais lugar para sentar na mesa. A casa estava lotada, cheia de gente. Inclusive, o escritor vai dizer, de Marcos, João Marcos vai dizer, que vieram gente de Jerusalém,
dos sacerdotes para ver quem que era o tal de Jesus que estava fazendo rebuliço em Cafarnaum. Vieram para escrutinar Jesus, para saber. Aí algum deles falou assim: você expulsa demônio com a autoridade de Beelzebul. Aí quando Jesus diz: olha, uma casa dividida em si mesmo não pode subsistir. E ao tempo que Jesus está falando sobre uma família dividida, diz que na porta da casa chega a sua mãe e os seus irmãos. Porque eles tinham dito: olha, ele está lá dentro da casa falando esse negócio de reino de Deus, ele está louco. E eles queriam tirar Jesus de dentro da casa, para que Jesus parasse de fazer o que estava fazendo e sair para fora. Jesus dá uma das palavras mais duras a respeito de família nessa época. Ele fala assim: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus junto comigo. É maravilhoso perceber Jesus nessa convicção, mas lembre-se, quem estava do lado de fora era a sua mãe, que havia ouvido os anjos do céu falando a respeito do seu filho. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que as dúvidas a respeito do ministério e da obra que Deus tem na nossa vida são patentes da caminhada. Elas fazem parte do dia mal, quando as coisas não são contrárias. Elas fazem parte na semana que não é Natal. Ninguém lembra mais ou menos do advento da vinda do Messias durante 7 de setembro, nem de 4 de julho. A gente lembra agora no Natal, porque há dias na nossa vida que não faz menção a respeito daquilo que nós ouvimos, da vitória que Ele nos deu através da cruz do Calvário, da vitória que Ele nos deu através de aceitando o plano de Deus Pai, de vir salvar e remir a nossa vida. Só que essas coisas são aquelas que estão levantando e sustentando a nossa vida durante a caminhada, durante o dia mau, durante o dia que é contrário, durante o dia em que as coisas não funcionam. Maria confia no coração. Eu quero começar a terminar. Durante os dias que depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a história vai dizer, a patrística vai dizer, que Lucas, quando escreve o seu livro, diferente dos outros evangelistas, que tomam as histórias, João Marcos toma a história de Pedro principalmente, daquilo que Pedro se lembrava do ministério de Jesus. Mateus faz um compêndio junto com os outros evangelistas daquela época, sobre as histórias que corriam a respeito de Jesus e quais eram verdadeiras e quais não. Mas Lucas, diferente dos outros, entrevista pessoas. Ele fala com pessoas, ele conversa com pessoas. Escuta, você esteve lá nessa época, o que aconteceu? E a maioria dos eruditos hoje acredita que Lucas passa os primeiros 5 capítulos entrevistando Maria, mãe de Jesus. E é por isso que ele consegue pegar detalhes, por exemplo, quando Maria foi até a casa de Isabel e falou com Isabel. Era uma história da família. Ela consegue pegar, por exemplo, do dia em que os pastores visitaram a estrebaria. Quem estava lá? José e Maria. Ele consegue pegar esses detalhes e agora já não é mais uma mãe com dúvida de quem era a promessa que estava no seu ventre. Era alguém que tinha visto o dia da prova e o dia da vitória e podia contar o testemunho. Ei, Deus está escrevendo uma história através da sua vida e da sua caminhada. Da mesma maneira que o Natal começou pequeno, com uma criança comum, nascida no Oriente Médio, e aquela criança mudou a história da humanidade, alcançando até a minha e a sua. Deus está escrevendo histórias através da nossa vida. Que no dia em que as coisas estão comuns, você precisa ter aquela conferência no seu coração e se lembrar o que foi que Deus te prometeu. O que foi que Deus te chamou para ser. Onde foi que Deus te plantou e por que Deus te plantou. Sabe, uma das coisas que a cristologia mais exalta é justamente essa questão que Jesus sabia exatamente quem era. E é difícil nós pensarmos no Senhor Jesus Cristo em dúvidas a respeito de si mesmo. A Bíblia não demonstra isso. Demonstra uma pessoa sempre decidida, porque sabia aquilo que veio. Mas Jesus, ao mesmo tempo que demonstra nos evangelhos essa pessoa decidida, ele demonstra as indecisões dos seus discípulos, como eu e você. Ele demonstra um Pedro que fala assim: Senhor, eu vou até a morte com o Senhor. Mas que 4 horas depois corta a orelha de um soldado sem precisar. E mais algumas horas à frente, durante a noite, nega Jesus 3 vezes antes que o galo cante.
O mesmo Pedro que depois se recupera e volta agora a estar no lugar onde Deus o deseja, sendo aquele que foi designado para apacentar os cordeiros, mas mostra a humanidade de homens que também tiveram promessas a seu respeito. Jesus disse a Pedro, e eu acho que é aqui que fica o final justamente daquilo que nós queremos dizer essa noite, antes de eu orar por você. Durante essa conversa, a última dessas conversas que Pedro tem com Jesus, nesse Natal de Pedro, quando Pedro nasce de verdade para aquilo que Jesus tinha na vida dele, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, o diabo pediu para peneirar você como trigo. O diabo pediu para peneirar você como trigo. E aí a minha expectativa é que Jesus falasse assim: mas eu peguei você, Pedro, e tomei da mão do inferno e ninguém vai fazer nada com você. Não foi isso que Jesus falou. Mas, Pedro, eu roguei ao Pai para que a vossa fé não desfalecesse. Sabe outras palavras que ele estava dizendo? Pedro, o diabo pediu para peneirar você como trigo e você vai ser peneirado como trigo. Pedro, existe alguma coisa que vai vir contra a sua fé e a sua vontade de servir a Deus? E ela vai te alcançar. Ela vai bater na sua porta, ela vai dizer para você desistir. Ela vai colocar percalços no caminho, ela vai colocar dúvidas na sua cabeça, ela vai acontecer. Ela vai puxar você para baixo, ela vai colocar você num estágio de depressão. Ela vai ser contrária às suas expectativas, ela vai tentar entrar na sua mente, e algumas vezes ela vai até conseguir, mas olha, Pedro, eu pedi um negócio para o Pai, para que nesse dia a sua fé, ela brotasse de volta, e ela fizesse você ter perseverança para passar por esses dias, e a sua fé não desfalecesse. Sabe por quê? Porque um dia, meu irmão e minha irmã Maria, um dia, Lucas vai chamar você, e vai falar assim: me conta a sua história, porque essa história sua vai alcançar muita gente. Me conta o que você viveu com ele, porque o que você viveu com ele é extraordinário, e isso vai alcançar muita gente. Ei, fala para mim os dias em que você estava grávida com essa promessa. Fala-me dos dias em que você estava nessa expectativa de receber alguma coisa grandiosa. Como é que foi? Foi maravilhoso? Não, não foi maravilhoso, foi complicadíssimo. Mas sabe o que eu fiz? Eu anotei no meu coração aquilo que ele havia prometido, e nas muitas dificuldades eu aceitei crer na minha alma que ele faria o que prometeu, que ele faria além do que eu imaginava que ele faria, que ele fez aquilo que era inimaginável aos meus olhos. Sabe que teve uma vez que com 12 anos de idade ele entrou em uma sinagoga e começou a ensinar os mestres. Você acredita nisso? Um menino de 12 anos, e eu e o pai procuravam e não sabia onde estava esse menino. Você sabe que uma vez eu fui na casa da minha prima, ela ainda estava grávida, e quando eu cheguei lá, com aquela questão, eu fui até a casa da minha prima, eu não sabia o que ia acontecer comigo, mas quando eu cheguei, uma criança na barriga pulou, e ela falou assim: salve agraciado, que tenho eu de entrar aqui na minha casa, a mãe do meu Salvador? Você acredita nisso? Você acredita que no dia que nós fomos apresentar aquela criança, Lucas, um tal de Simeão, que esperava muito tempo que adviria o Messias, ela falou assim: olha, Senhor, já pode despedir o seu servo, porque os meus olhos viram a salvação. Você acredita que isso aconteceu, Lucas? E durante toda essa história eu ia confirmando no meu coração, porque o dia que eu o vi ressurreto, eu soube que valeu a pena ter cumprido o propósito dele na minha vida. E essa é a promessa de Paulo, que assim como ele é, nós o veremos. Sabe, tem uma expressão bíblica que eu gosto muito, eu já prometi para você terminar 3 vezes, e agora eu vou cumprir minha promessa. Não será malograda a sua esperança. Eu gosto dessa expressão, malograda. Muito tempo eu fiquei: o que quer dizer malograda? Mal lograda, colocada em um lugar ruim. Não vai ser mal lograda. A sua esperança, a sua expectativa não vai ser colocada num lugar onde essas coisas vão simplesmente esvanecer na sua mão. Ela não vai ser colocada em um lugar onde você vai perder por ter esperado por isso. A sua esperança, ela vai lograr alguma coisa que vai ser maravilhosa para a minha e para a sua vida.
Fique de pé, por gentileza. Jesus nasceu, e a expressão americana fala, it's undeniable, não dá para negar. Jesus nasceu e você não pode negar que Ele nasceu, não tem como negar. Agora, existe algo da parte de Deus nessa noite para o nosso coração. Aceitar e abraçar no nosso coração as coisas que o Senhor Deus escreveu no nosso coração. Eu sei que você tem sonhos com Deus. Eu sei que você tem vontade de fazer coisas para o Senhor. E que não foi você que colocou no seu coração a respeito disso, foi Deus que colocou. Coisas que você espera que Deus faça na sua vida e através da sua vida. E o que você quer ver de verdade não é seu nome no cartaz. Você quer ver Deus glorificado. Sabe uma coisa que Maria queria? Maria queria que desse certo aquilo que Deus tinha prometido para ela. Como é que Maria ia chegar no final da vida? Ia ser vítima de alguma coisa que ninguém entendia o que aconteceu? Mas através da morte e ressurreição de Jesus, Ele mostra que aquilo que Ele havia prometido para Maria, não só para Maria, mas para todos nós era real. Há dias que é mais difícil crer. Tem dia que é simples. Tem dia que você coloca no coração, vou crer e acabou. Mas tem dia que vem um negócio, um vento contrário, um sudoeste, que nem diz o pessoal aqui, lá do Rio de Janeiro que gosta de ir na praia. Tem dia que vem um vento contrário, que as coisas não funcionam como deve, e é difícil crer. E é no dia de hoje que a palavra veio para que você creia novamente. Ei, talvez é o último dia da caminhada dos 150 quilômetros e Jesus está para nascer já. Talvez hoje é o grande dia dele ter nascido, mas agora tem 33 anos pela frente de uma vida completamente comum. Até os 30 anos de idade ninguém sabia quem ele era. Mas talvez seja hoje o dia em que ele vai ressuscitar e tudo vai fazer sentido. Eu não sei onde você está da caminhada, mas Deus sabe. E onde quer que você esteja, eu quero convidar você hoje, se você sentiu da parte de Deus isso, a fazer de novo um compromisso com Deus, em anotar esse dia no seu coração. Em fazer a anotação nesse dia no seu coração para se lembrar daquilo que Jesus começou através do Natal, continua hoje através da nossa vida. Seja hoje o dia da anunciação do anjo, seja o dia hoje do grande nascimento, seja hoje o dia da ressurreição, seja hoje o dia de o filho, o menino está falando na frente daqueles que estão na frente do governo, da religião daquele dia. Seja o dia onde você estiver, eu quero orar por você. Se você precisa de um toque de Deus especial na noite de hoje, para mudar as perspectivas de como as coisas estão acontecendo, se você precisa da parte de Deus hoje, até mesmo aquilo que só Deus pode fazer, você sabe o que é. Sabe, às vezes a gente coloca tantos empecilhos na frente de Deus, Senhor, a minha saúde, Senhor, a minha depressão, Senhor, as minhas expectativas, Senhor, os meus filhos. Sabe umas coisas que passou pela minha cabeça muito enquanto eu estava aqui? Enquanto eu vinha para cá? Era assim, como é que eu vou fazer com as crianças? Como é que eu vou fazer com as crianças? Olha a Nádia, pequenininha. Como é que a gente controla no culto? Mas sabe de uma coisa? Deus me tem feito guardar as coisas no coração por aquilo que Ele ainda está para fazer, pelas coisas que ainda estão para vir, pelas coisas que ainda Ele está para fazer através da minha vida e com a minha vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria orar por você. Se Deus tocou o seu coração hoje a respeito dessa palavra, eu quero dar 30 segundos para que você venha à frente e eu quero orar por você. Existe um hino que eu gosto de cantar, e eu vou cantar no meu gogó mesmo, que fala assim: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber
do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Pai, eu quero te dar graças, Senhor, pela bondade do teu coração, ó Deus, de estarmos diante de ti nessa noite, Pai. Sabendo, Senhor, que por causa de ti, Senhor, nós temos acesso à tua palavra e o teu coração, Senhor. Obrigado, Senhor, Pai, por guardar no nosso coração e anotar no nosso coração aquilo que o Senhor está para fazer, ó Pai. Nessa noite fria, Senhor, Pai, aqui em Los Angeles, assim como podia ser uma noite, Senhor, Pai, de névoa, Senhor, Pai, ali em Jerusalém, ali em Belém, o Senhor está fazendo algo extraordinário no nosso coração e através da nossa vida. Continua guardando a nossa vida em Ti, Senhor, Pai, nos cobrindo com Teu sangue, Senhor, nos fazendo lembrar, Senhor, da Tua pessoa maravilhosa, do Senhor Jesus Cristo. Faz conosco, Senhor, Pai, assim como o Senhor fez no passado, e continua, Senhor, levando a nossa vida a se parecer mais com o Senhor. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos nos despedir desse culto. Fique tome seu assento mais um minuto, por gentileza.